Olá a todos, eu sou a Priscila Ruda, facilitadora em constelação familiar sistêmica, e hoje eu estou aqui a convite da Neiva. Gratidão, Neiva, por essa oportunidade, de falar um pouco sobre o conhecimento que Bert Hellinger nos deixou, o pai das constelações familiares. Então vamos lá, já que temos pouco tempo e muito a ser dito. Bom, em primeiro lugar, nós ganhamos a vida através de um homem e de uma mulher. Todos nós, Isso é incontestável. Só que tudo que nós temos de nutrição vem através deles. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de equilíbrio emocional, só que precisa vir, de uma forma saudável. A constelação, ela não lida jamais com julgamentos, Até porque nós sabemos que existem diversos atos inconscientes que as pessoas cometem e que estão ali muitas vezes num amor cego. Então, por amor a alguém do sistema familiar, ela pode repetir um padrão. Então, por amor, eu faço o mesmo que você, Basicamente isso. E o mais interessante na constelação é que você não precisa ter conhecido seu pai ou sua mãe para ter a força da vida que vem deles. A força que você precisa para seguir na vida e caminhar com mais tranquilidade, com mais leveza. Você não precisa ter conhecido fisicamente. Você pode ter sido adotado por uma outra família, Você não precisa ter conhecido. Enfim, às vezes os pais morrem prematuramente. E esses pais, aliás, nem precisam estar vivos, aproveitando esse embalo. Os pais podem ser ausentes, que você consegue também tomar essa força. E é sobre isso que hoje eu vim falar com vocês. Sabe por quê? Porque ninguém é completo e tranquilo sem que o amor que cura flua dentro do coração. E as pessoas têm uma ideia, às vezes muito equivocada, do que é esse amor. As pessoas acham que amar é dizer que te amo o tempo todo, e nem sempre é assim, Você pode ter atitudes assertivas que fazem com que esse amor flua da forma como ele é possível fluir, respeitando principalmente a história de cada um. E isso daí é algo assim que sabe, dá uma força muito grande. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade coloca os pais como seres assim completamente acima de tudo, Então o pai é o herói, a mãe é a rainha e por aí vai. Acontece que não é assim que funciona. Porque esse pai e essa mãe já nasceram com uma história familiar. E nós nunca sabemos o que aconteceu nesse meio tempo, porque eles têm pais, avós, bisavós, tataravós. E olha quanta coisa aconteceu, olha quantas histórias, Olha quantas histórias difíceis, olha quantos acontecimentos. E eles são frutos de toda essa história. Então é por isso que muitos não têm determinados comportamentos, que às vezes os filhos ficam ali frustrados porque idealizam o pai e a mãe de uma certa forma e acaba que eles não conseguem corresponder. Não está ali na capacidade deles, ali naquele momento, de corresponder àquelas expectativas. E aí os filhos sofrem com isso. Acabam entrando em julgamento. E para piorar, a sociedade acaba ajudando para que isso aconteça. Tirando a força, muitas vezes, ou pelo menos contribuindo para que aquela pessoa perca a força. Então, ao invés dela adquirir a força que vem dos pais, ela se enfraquece,
porque ela começa a entrar em julgamento, ela fica muito na posição da criança ferida, muitas vezes, daquela criança que não foi nutrida, né, como acha que tinha que ser. E aí vemos muitos adultos com sérios problemas, com sérios sintomas. E, gente, isso é natural, isso é comum. Isso não importa a classe social. Todos nós temos questões familiares. Ou vocês acham que as pessoas estudam constelação familiar à toa? Não, existe um motivo. É porque nós também queremos compreender determinadas coisas que aconteceram no nosso sistema ou que acontecem ainda, né? Porque as pessoas não são perfeitas. E aceitar a imperfeição do outro é muito importante. Sair do julgamento. Compreender que aquela pessoa tem uma história. E compreender que muitas vezes aquela pessoa, por amar demais um ser, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A constelação, ela trabalha, assim como a lei da gravidade, ela trabalha com 3 leis do nosso sistema, que é pertencimento, todos têm o direito de pertencer, ordem, quem vem antes é maior, tem precedência, e equilíbrio, dar e receber. Então imagine, se todos têm o direito de pertencer, imagina aquele membro da família que foi excluído porque as pessoas não aguentavam mais o comportamento dessa pessoa, né? Então essa pessoa é excluída da família de uma certa forma. Aí o que acontece? O sistema ele precisa se equilibrar, porque todos têm o direito de pertencer. Aí, para o equilíbrio, vem um ser com muito amor e resolve olhar inconscientemente para essa pessoinha. E faz o quê? Acaba repetindo os mesmos comportamentos. Então, olha como é que não dá para a gente ficar julgando o outro. Ninguém sabe o que se passa ali. Por mais que você pense que saiba, não, você não sabe. E isso daí já é um grande passo para a gente começar a conviver em harmonia dentro do nosso sistema familiar, para fazer com que o sistema flua de uma forma mais harmônica. É através da compreensão, através do amor que cura, não o amor que adoece. Isso é fácil? Para algumas pessoas, mais fácil, outras, nem tanto. Cada um tem seu tempo, isso também precisa ser respeitado. Mas o mais importante, talvez seja a coragem de olhar para isso. O não julgar é um ato corajoso, né? Porque te tira daquela posição confortável. E aí te coloca numa posição de mais humildade, de grandeza. Então, não julgar os pais, aliás, não julgar qualquer pessoa, né? É muito importante. Só isso já dá uma paz no coração. Isso faz com que as coisas assim se assentem, sabe? E olhar para esse pai, para essa mãe, como sendo uma pessoa comum, ao invés de colocar em cima deles, né, várias expectativas que não são nada reais, é um ato de amor, sabe? Compreender que aquela pessoa carrega sofrimentos, pode estar carregando várias histórias difíceis, perdas, mortes prematuras. Nossa, são tantas coisas que acontecem. Tantas coisas que acontecem numa família que faz com que determinados comportamentos não tão bem avaliados pela sociedade apareçam, né? Então, assim, isso não é uma forma de justificar. Isso é uma forma de compreender. Porque através da compreensão nós ganhamos força. A compreensão é um ato de amor. A compreensão nos traz paz, a compreensão nos traz o entendimento suficiente que faz com que ganhamos a força para olhar para a vida. E quando nós conseguimos adquirir essa força,
realmente nós olhamos para a vida. E quando nós olhamos para a vida, tudo flui. Então, determinadas ansiedades vão sumindo, determinados estágios emocionais que nos fazem tão mal, né? Vai se diluindo. Fora outras questões, né? Que eu não vou citar aqui, questões de saúde, enfim. Aqui eu tô falando mais do aspecto emocional mesmo, mais comportamental. Então, assim, ninguém é completo sem tomar o pai e a mãe. E nós somos 50% de cada um deles. E olhar para essa questão com mais respeito, o que não significa que você tenha que, de agora em diante, dizer eu te amo o tempo todo. Não, aliás, eu vou falar sobre isso, tá? Em outro áudio. Mas assim, o primeiro passo é olhar para isso com mais compreensão. Se conseguirmos fazer isso, ganhamos força. A força que vem da vida, através dessas pessoas comuns, né? Aí melhoramos nossas relações, nossos relacionamentos, ou ficamos mais disponíveis para que venham esse relacionamento, né? Que muitas pessoas não têm e almejam. Ficamos disponíveis para a vida, ficamos disponíveis para tudo o que precisa acontecer, né? A questão profissional, a saúde, enfim, tantas outras questões. Por hoje é só. Espero ter contribuído. Fiquem todos aí com a força da ancestralidade, com a força dos pais de vocês, desses homens e mulheres comuns. Gratidão.